Olha só, em Santa Rita, no início da tarde de ontem, presta atenção nesse caso. Um assaltante morreu e o outro ficou ferido, mas como, João? Foi depois que o dono de uma loja de celulares, ele decidiu reagir ao assalto. Foi lá, pegou a arma dos cabras nojentos e meteu bala. Não foi isso, Lucas? Curiosos em volta da cena do crime, mas ninguém viu nem ouviu nada. O medo faz os moradores de Tibiri, em Santa Rita, calarem diante da insegurança. A vítima da vez foi o proprietário dessa loja de eletrônicos. Há cerca de 6 meses, uma outra tentativa de assalto aconteceu aqui. Hoje foi tudo assim, em plena luz do dia. 2 homens chegaram nessa moto vermelha. Era por volta das 11h30 da manhã quando os criminosos pararam em frente à loja e, portando um revólver, anunciaram um assalto. Aqui estavam um empresário proprietário da loja, Aleph Araújo, de 24 anos, e um funcionário identificado como Wellington. Enquanto um dos suspeitos fazia o recolhimento dos objetos, o empresário resolveu reagir. Ele tirou a arma de um dos criminosos e atingiu um deles, que morreu inclusive aqui dentro da loja. O outro criminoso, o outro suspeito, também foi atingido por um disparo de arma de fogo e fugiu aqui nessa direção. Inclusive aqui no local é possível ver as marcas de sangue que foram deixadas por ele ferido, que foi capturado inclusive, mas à frente pelos policiais. Você tem alguma informação a respeito do estado de saúde desse funcionário, alguma coisa desse tipo? As informações preliminares é que nenhum dos dois corre risco de morte, nem o funcionário e nem o criminoso que conseguiu fugir. A gente viu que tem câmeras aqui no local, vocês já fizeram essa consulta, conseguiram? Isso, foi feita toda a consulta, toda a coleta, não só daqui como de outros locais também, para entender o que ocorreu e entender a dinâmica, bem como também para subsidiar o inquérito policial que esses levantamentos vão originar. Muitos moradores têm dito aqui que um dos suspeitos seria conhecido, moraria no Marcos Moura, alguma coisa desse sentido. Vocês já têm a identificação deles, se eles já têm passagem, conseguiram verificar algo nesse sentido? O local do crime tinha bastante informações, né? Local fechado, a dinâmica bem conturbada. Nós fizemos alguns levantamentos, uns já identificados, outros não, mas um aprofundamento melhor acerca da vida pretérita dos investigados ainda será realizado com mais minúcia. O criminoso que sobreviveu, identificado como Júlio César Estrela Macedo, de 19 anos, está internado sob custódia no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O estado de saúde é considerado estável. A casa caiu para esses 2 nojentos, né? Olha só, a gente vai conversar agora com a advogada criminalista, a doutora Leonara Marinho, que vai explicar para a gente o que pode acontecer com este comerciante que foi lá, tomou a arma do assaltante e acabou matando um dos criminosos e ferindo o outro. Doutora, bom dia para a senhora. Primeiro quero agradecer por ter aceitado o convite de falar com a gente ao vivo aqui no Correio Manhã. Obrigado, viu, doutora? Agora, o que pode acontecer nesse caso com esse comerciante que reagiu a esse assalto, hein, doutora? Bom dia a todos que assistem o Correio Manhã. É uma satisfação, uma grata satisfação o convite. Estou sempre à disposição para esclarecer o que pode acontecer nesse caso, ele responder, né, criminalmente pelo que aconteceu. Mas aí, nesse sentido, né, como ele tomou, as informações são que ele tomou a arma de um dos criminosos e reagiu ao assalto, ele pode ser agraciado aí pela excludente ilicitude da legítima defesa, que é usar de meios moderados para acessar aquela agressão injusta. Esse é o principal ponto da legítima defesa. A gente sabe, né, doutora, que as leis do Brasil, eu sempre falo aqui, que já são leis velhas, leis caducas, que acabam beneficiando o criminoso, lamentavelmente. A gente fica preocupado quando acontece um caso como esse, né, numa reação. Às vezes, você até ensaia antes, né, doutora? Ele, como um comerciante, o dono de uma loja de celulares, você fica ensaiando antes, né? Se caso acontecer, se caso um bandido entrar aqui na minha loja, o que eu faço? Claro que esse ensaio você esquece, o que acontece na hora ali, tudo muda. E numa reação como essa, você vai tomar arma e atira, então, nesse caso, pode livrar um pouco da culpa dessa pessoa, doutora? Porque a gente fica pensando, será que ele vai ser preso? Será que ele vai responder por esse homicídio ou por tentativa de homicídio? Eu confesso que eu fico preocupado com essas leis, viu, doutora? Exato. É um caso muito comum, né? Isso acontece mais do que a gente imagina, esse tipo de situação que é a reação a um assalto. Aconteceu até um caso há poucos anos, que foi o caso do cunhado da Ana Hickman, que segurou um agressor e terminou findando no óbito dele.
Então, é um caso muito comum. A gente tem como estratégia de defesa para esse tipo de acontecimento algumas outras teses. Além da legítima defesa, a gente ainda tem a possibilidade da aplicação da redução de pena, se for o caso de uma condenação, que eu acredito que, pelo clamor social, seria o caso também da aplicação da tese, se o caso chegar a júri, porque o que acontece? Nessa primeira fase vai se investigar, apurar os atos, ele vai ser chamado para prestar esclarecimento na delegacia, a partir de então o delegado faz um relatório e encaminha esse relatório ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia. Oferecendo denúncia, ele vai passar pela instrução e o procedimento do Tribunal do Júri ele passa por 2 fases. É a primeira instrução, onde vão escolher e vão decidir um juiz, um promotor e a defesa se esse comerciante ele vai a júri ou não. Se ele for a júri, ele vai a júri popular. E aí, no júri popular, existe, tanto no júri como na instrução, existe uma tese que é muito utilizada pela defesa, que é a inexigibilidade de conduta adversa. Porque qualquer pessoa nessa situação, se tivesse a mesma oportunidade que ele teve, faria o mesmo. Então, é extremamente compreensível e aplicável para esse caso em si, essa tese também, né, como uma forma de reduzir aí os danos a esse comerciante. Só para encerrar, doutora, já agradecendo a participação da senhora, só para encerrar, essa repercussão na mídia pode ajudar o comerciante também? Pode ajudar, porque assim, a mídia, ela querendo ou não, ela influencia muito o processo penal. Então, o clamor social, a questão das pessoas entenderem que nessa situação também fariam da mesma forma, ou que é aplicável o quesito da legítima defesa, de certa forma, não deveria, mas influencia, sim, o liame dos julgadores, né? Eles tendem a ver essa causa de forma mais branda. Muito bem, doutora. Obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado e falar ao vivo aqui no nosso programa. Tá bom? Um abraço para a senhora, uma ótima quinta-feira, doutora. Abraço, muito obrigada pelo convite.